Semana passada nós começamos uma série chamada Cancelamento de Ruído. Serão exposições bíblicas feitas na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E hoje tem um tema interessante. Para introduzir esse tema, eu gostaria de falar dessa sensação que permeia o coração de praticamente todo brasileiro. Uma insegurança ou uma desconfiança que está relacionada com as autoridades. Eu não sei de onde vem isso. Tem gente que fala que isso vem desde quando os portugueses atracaram no Brasil e começaram as permutas, as vantagens, os benefícios extraídos dessa terra tão maravilhosa. Outros preferem atribuir isso ao período militar que o Brasil viveu. Imposição, falta de liberdade, morte, perseguição. Outros vão trazer para uma história um pouco mais recente e vão dizer, não, pastor, isso tudo piorou quando foi descoberto aquele escândalo do mensalão, do petrolão. Mas parece que é uma sequência atrás da outra e esse negócio não para. Vem INSS, vem Worcaro, cada semana um episódio novo que só corrobora para que a gente olhe para essas autoridades instituídas e, opa, eu não acredito no que eles estão falando. Eu não consigo crer no que está sendo dito. Não existe absolutamente nenhuma previsibilidade no que eles falam. É sempre insegurança, desconfiança. Absolutamente todos estão interessados exclusivamente no seu bem-estar, nos seus benefícios. Parece que até os meios de comunicação acabam tendo que tomar a sua posição diante de um Brasil tão inquieto, inseguro e desconfiado. Eu não sei você, mas eu não gosto de ler somente uma notícia. Eu prefiro permear alguns canais de comunicação para entender as visões diferentes. E diversas vezes eu tenho a impressão de que eles estão falando de dois Brasis, e não um só. Porque eu leio um canal de comunicação e ele se posiciona de uma determinada maneira. Eu leio o outro, a mesma notícia, o mesmo fato, um outro viés. Parece que é tudo mentira. Sabe aquela história? Tem a sua versão, a minha versão e a verdade. E a gente nunca sabe a verdade. Sempre uma sensação de que tem alguém tirando proveito de absolutamente tudo que está acontecendo. Não adianta. Nosso país ele tem um governo que tem um tripé em poderes distintos. Existem as leis, existe a fiscalização, existe aqueles que implementam, que votam, mas constantemente parece um cabo de guerra com 3 cordas e cada um puxando o valor e os interesses para a sua área de atuação. É difícil confiar. Daqui a alguns meses, nós veremos essa liderança na televisão, nos meios de comunicação, fazendo um monte de promessa. E se você tem a mesma sensação que a minha, você se sente um palhaço vendo esse circo. Não participando dele, mas sentado vendo isso. Hoje, eu quero conversar com você sobre o tema A Anatomia de um Líder. Toda essa sensação e desconfiança, ela é trazida para dentro da igreja. Todo líder, em qualquer esfera, luta para manter a sua credibilidade. Porque, sabe aquela máxima que diz assim,
todos são inocentes até que se prove o contrário? No Brasil é exatamente o oposto. Todo mundo é culpado até que se prove a inocência. E é assim que a gente se sente. Tendo que defender com unhas e dentes uma liderança bíblica. A igreja de Corinto, no capítulo 4, recebe uma exortação do apóstolo Paulo falando sobre uma anatomia de uma liderança que ninguém daquela igreja pode esquecer. Gustavo, isso quer dizer que a palavra de hoje é voltada só para os líderes? Não. Ela é voltada para a liderança. E certamente você exerce algum nível de liderança. Seja qual for. Dentro da sua casa, se você tem uma família, se você tem filhos, dentro do seu condomínio, se você tem vizinhos, funcionários que trabalham ali, se você frequenta qualquer tipo de restaurante e pessoas vêm servir você está numa posição ali que você está olhando para aquela pessoa, não como alguém que está sendo ali, vim aqui para servir você. Não. Aquela pessoa está ali para te servir. E ai se ela não te servir da maneira adequada, porque você está pagando por isso. Então, existe um nível de influência que permeia todas as áreas da vida. Então, baseado nisso, o apóstolo Paulo vai dizer o que é ser um líder que tem Jesus como centro da sua vida, um líder cristão. O primeiro aspecto dessa perspectiva da anatomia diz respeito ao servo. E ele diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. O líder cristão, ele é um servo. E um servo, ele nunca faz a sua vontade. Não importa muito o que ele prefira. Um servo se preocupa com a vontade do seu senhor. É muito comum que a palavra utilizada para servo em toda a Escritura Sagrada do Novo Testamento se assemelhe à expressão doulos. E certamente você já ouviu isso. Essa é uma expressão que se tornou até comum nos dias de hoje, porque algumas mulheres que auxiliam mulheres grávidas a terem filhos são chamadas de doulas. Dulas. Mas Paulo não usa essa expressão para falar que ele é um servo aqui nesse versículo. Ele vai utilizar uma palavra um pouco estranha. Uma palavra que significa o cara que rema no andar de baixo. Hiperetas. O que significa isso? É provável que você já tenha visto em algum filme, em alguma série, navios vikings de 2 andares. E aí fica o cara no andar de cima, que ajusta as velas, que dá a direção, e existem os caras do andar de baixo, que ficam sentados, protegidos ali do vento, das intempéries, com um remo na mão, às vezes com alguém do lado, outras pessoas do lado, e simplesmente remando. Não sei quantos viram, mas teve um amistoso entre a Noruega e a Suécia. E a Noruega fechou um setor do estádio. E que num determinado momento, um cara, um líder, se posiciona na frente de toda aquela arquibancada e ele dá o comando para aquele povo. E absolutamente naquela hora, todos lançam um grito, uma palavra e se posicionam assim. E ele vai dando o comando do remo. E todos na mesma velocidade, uma sincronia de esporte aquático. Todos eles juntos. Todos eles. E ele aumentava a velocidade e o povo aumentava a velocidade, ele diminuía o ritmo e eles diminuíam o ritmo. Uma ilustração perfeita do que significa essa palavra. Eu estou ali para fazer algo que não diz respeito à minha vontade. Eles não definem a velocidade do barco, o destino do barco, os obstáculos do barco. Eles simplesmente ouvem uma voz.
um comando, uma direção. E essa é a voz de Cristo, a direção de Jesus. Paulo está escrevendo para essa igreja e dizendo: nós devemos ser considerados simples, servos de Cristo. Mas não é só alguém em que nós fazemos a vontade. Um servo de Cristo significa que eu ou qualquer outro líder cuida de um grupo de pessoas que não pertence a ele. Vocês têm um dono. Eu tenho um dono. E nós temos um dono em comum. Esse dono é Jesus. Um dos exemplos bíblicos mais marcantes dessa relação de servo diz respeito ao próprio João Batista, que começou a anunciar o arrependimento. Vocês precisam se batizar, se arrependam, se batizem. E quando Cristo se apresenta diante dele e é batizado por João Batista, ou naquele momento ali, o nome de Jesus ganha relevância. As pessoas começam a ver o poder que é em Cristo, os milagres que ele fazia, as multidões que ele arrebanhava. E os discípulos de João foram cochichar no ouvido dele: João, você percebeu que Jesus está mais famoso que você? Você teve a percepção de que ele está com mais relevância do que você? E é nessa hora que João lança uma das frases mais célebres a respeito desse assunto. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele cresce. Eu não preciso ser nada. Ele tem que ser. A questão agora é para você. No âmbito de liderança que você exerce, dentro da sua casa, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida, no seu cotidiano, você consegue enxergar que o seu papel precisa refletir o seu Senhor e não você? Se você desempenha um papel de liderança em uma instituição pública ou privada, você enxerga que isso é um lugar a partir do qual você deve levar as pessoas que se relacionam com você a conhecer a Cristo e o seu poder e o seu evangelho? E que você vai ser o mais próximo de Cristo que talvez essas pessoas possam conhecer? É você? Você tem percepção de que se você é dono de algum tipo de empresa, do poder que Deus colocou na sua mão para transformar de maneira positiva a vida das pessoas que estão ao seu redor, uma qualidade de vida incrível, um salário justo, benefícios adequados, generosidade, como expressão do que você recebeu do seu Senhor? Você tem dimensão de que você é um pai e uma mãe e que você é a ferramenta de Cristo para criar os seus filhos? E que você deveria estar pronto para abrir mão do controle futuro da vida deles. Porque se tem uma notícia que aterroriza muitos corações de pais que são cristãos, é essa: e se o meu filho for um missionário? E se o meu filho for um pastor? Você está disposto a entregá-lo para o Senhor da sua vida e da vida dele? A segunda característica, que é a continuação desse versículo primeiro, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Todo líder cristão deve ser um servo e todo líder cristão deve ser encarregado. Pastor, o que são os mistérios de Deus? É impressionante como, às vezes, numa frase como essa, a palavra que mais chama a nossa atenção são os mistérios. O que é mistério? Mistério. Mistério não é se Adão tinha ou não umbigo. Não interessa.
Mistério não é se existe ou não extraterrestre. Não é isso. Mistério é como pode um Deus criador, todo-poderoso, que tem absolutamente tudo debaixo do estrado dos seus pés, pega o seu filho e envia como forma de propiciação do meu pecado e do seu pecado. Não existe nenhum mistério maior do que esse. Como pode sermos perdoados pela morte do Filho de Deus? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por meio dele, só por ele, só ele morreu. Ninguém mais morreu. Esse é o mistério que nós somos encarregados de falar. E a palavra encarregado utilizada por Paulo, ela tem uma conotação muito interessante. Ela não é o servo que está lá embaixo do navio só remando. Aqui ela é também um administrador de uma propriedade. Alguém que está ali atento a tudo que está acontecendo naquele lugar. Os donos da propriedade estabelecem diretrizes. Eu quero que o meu filho almoce hoje essa carne, esse arroz, esse feijão, essa batata frita, esse jiló frito. Tem alface e tomate também, tem berinjela, para agradar todo mundo. O encarregado não escolhe o cardápio. Ele prepara a refeição. E aqui a gente tem um modelo maravilhoso que representa muito bem o papel do pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho não escolhe o cardápio. Eu não posso chegar aqui em cima e falar para você o que eu quiser falar. Eu não posso chegar aqui em cima, olhar nos seus olhos e dizer para você assim: você é o centro do coração de Deus. Eu não posso, por mais bonito, agradável e gostoso que isso seja. Eu não posso virar para você e massagear o seu ego com palavras importantes de motivação, de alto astral, de autoestima. Eu não posso fazer isso se a Bíblia não diz que eu devo fazer. Eu posso abrir o que está escrito e ofertar para vocês essa refeição que me foi mandado ser preparado. O encarregado é aquele que leva a carta. Não é aquele que escreve a carta. Ele leva a carta. Servo e encarregado. O que isso promove na comunidade? Isso promove muita crítica. Tanto é que os versos 3 e 4 é exatamente o que o apóstolo Paulo trata com eles. Ele diz: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa. Mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. No fim das contas, Paulo não responde aos coríntios, eu não respondo a vocês, vocês não respondem a mim. Nós, em última instância, não respondemos às pessoas que nos contratam, que nos pagam. No fim das contas, absolutamente todos nós prestamos contas a absolutamente uma só pessoa: ao meu Senhor e àquele ao qual eu estou encarregado de falar os mistérios dele. É isso. Isso significa, Gustavo, que absolutamente nada do que a gente diga a seu respeito é importante? É claro que não. Hoje, eu sou exatamente a pessoa que foi forjada, formada, lapidada, moída por muitas pessoas que vieram trazer críticas a meu respeito.
Muitas. Muitas. Porque eu sei que Deus usa homens e mulheres, amigos e amigas, adversários e adversárias, inimigos e inimigas, para falar a verdade para nós. Nem sempre, mas isso acontece. Lembra do provérbio de número 12, do capítulo 26? Há mais esperança para o tolo do que para aquele que se considera sábio. Não se considere sábio aos seus próprios olhos. Nós precisamos dos olhos uns dos outros. Mas é fácil lidar com isso? Não. Porque machuca. Machuca todo o coração que é pecaminoso. Por mais bonito e educado e amoroso que a pessoa seja. Fere o coração orgulhoso. E o meu coração é orgulhoso. Machuca. Porque primariamente, o que eu quero? Eu quero ser aceito. Eu quero ser amado. Eu quero ter o respeito. Eu quero que todo mundo olhe para mim. E está tudo bem. Só que isso não é uma realidade. Isso não é nem saudável. Porque fazer isso é escolher o cardápio. E eu sou um encarregado. E o encarregado fala aquilo que o seu Senhor estabeleceu que deveria ser dito. Uma outra característica trazida pelo apóstolo Paulo é que ele é apenas um substituto. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Lembre-se que toda a seção de Corinto, do capítulo 1, 2, 3 e 4, o centro dessa estrutura é um problema a respeito das divisões daquela igreja. Paulo está lidando com as divisões dessa igreja. Ele disse que muitas dessas divisões vêm pelo fato dos coríntios serem excessivamente dependentes de uma liderança terrena. Excessivamente dependentes. Em outras palavras, ele está dizendo, por que vocês estão se orgulhando de um em detrimento de outro? Por que vocês estão priorizando um e ridicularizando o outro? Falando bem de um e falando mal do outro? Por que vocês estão enaltecendo um e descendo a lenha no outro? Tanto ele quanto eu somos substitutos nesse papel que nós estamos desenvolvendo. Os líderes terrenos apenas substituem temporariamente aquilo que as pessoas podem conhecer e ver acerca de Jesus. Nós somos meramente instrumentos em suas mãos. Porque, em última análise, foi Jesus que salvou você. Por mais que você tenha sido alcançado por meio de uma pregação, de um sermão, de um livro, de uma música, de uma igreja, de um encontro, em última análise, quem salvou você foi Jesus. Atribuir tamanho ato de peso, de consideração, de respeito, de amor, de devoção a uma pessoa se assemelha ao fato de você ser operado. Você entra no centro cirúrgico. Você entrou lá sedado. E a última imagem que você tem no centro cirúrgico é do médico fazendo assim, clá, soltando aquelas luvas de borracha. Você apagou. E aí você acorda, tá tudo bem, tá tudo bem. Nossa, que bom. Vai lá no centro cirúrgico, traga para mim aquelas 2 luvas de látex, que eu preciso agradecê-las pela maravilhosa obra cirúrgica que elas fizeram em mim.
Toda vez que você atribui a algum líder esse peso de importância sobre a sua vida, lembra que você está agradecendo ali luva de borracha. Que sem uma mão, com habilidade, conhecimento, autoridade, não poderia ter feito nada por você. Quando a Bíblia fala de quem nós somos diante de Deus, ela fala de um vaso. Um vaso que pode ser cheio de algo que não é nosso, é dele. Nós precisamos entender, meus irmãos, por mais tentador que seja flertar com a posição daquele que nós substituímos, nós não devemos fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai fazer isso em detrimento de outra pessoa. E essa outra pessoa é Jesus. Não entre em competição com ele. A igreja é dele, as ovelhas são dele, o trono é dele, porque a cruz foi dele. Ele é o Filho. Só isso que importa. Ele é o Filho. Por que Paulo escreve essas coisas para a igreja de Corinto? Ele fala nos últimos 2 versos, nos penúltimos 2 versos. Eu não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas envergonha, né? Deixa com o rosto bem vermelho. Mas a motivação dele não é essa, não é envergonhá-los. É para adverti-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei o seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Paulo agora traz para essa conversa toda a simbologia e o exemplo da família da fé. E se você é pai, você sabe que uma das piores coisas que você pode fazer com os seus filhos é criar uma dependência eterna deles de você, seja qual for o aspecto. Financeiro, espiritual, moral, presença. Existe uma hora que isso tem que acabar. Filho não é posse. Eles estão ali para eles poderem ver que você é um substituto de Jesus numa fase importante de formação deles, porque depois você vai pegar a flecha, botar a flecha no arco, escolher a mira que você vai colocar, puxar com força e vai soltar. E não vai correr atrás. Vai lançar. Paulo traz o exemplo da formação. Vocês podem ter toda a consideração do mundo por mim. Porque eu sou um pai espiritual para vocês. Mas eu estou só substituindo aquele que morreu por vocês. Lembram da fase de Paulo no capítulo 1? Eu morri na cruz por vocês. Vocês são batizados em meu nome. O Espírito que preenche vocês é o meu? Não. Nós somos só substitutos. Quando você desempenha um papel de dependência, assim, intensa de alguém, isso revela só a sua imaturidade espiritual. Para mim só serve quando aquele pregador prega, o livro daquele pregador, já assisti todos os sermões, já li todos os livros, estou vendo pela 2ª, 3ª vez. Cuidado.
cuidado para que isso não revele a sua imaturidade. Porque o maior objetivo do líder cristão é ele se tornar dispensável. Forma e vai. A última coisa que deve ser desejável para um líder é causar dependência. Sabe quando você ajuda alguém, utilizando a fala de Shakespeare, existe uma sutil diferença entre estender uma mão e acorrentar uma alma. Não é acorrentar a alma, é auxiliar e vai. Caminhe, viva. Nós não estamos aqui para ocupar eternamente o lugar de ninguém. Nós estamos cuidando da igreja do noivo. O noivo vai voltar. E aí, amigo, não vai ter lugar para ninguém nessa cerimônia a não ser o noivo e a noiva. E cada um no seu lugar. Substitutos. Irmãos, eu usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. A última característica desse líder cristão é porque ela é um espetáculo de sofrimento. Mas sofre com gosto. E Paulo fala, por vezes, parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. O céu e a terra veem o sofrimento do líder. Até agora, passamos fome e sede, não temos roupa necessária para nos manter aquecidos, somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento, abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Você é um líder e você ama Jesus? Considere o sofrimento parte da sua vida. Isso vai te acompanhar. O céu vê o sofrimento e a terra vê o sofrimento. No século XVI, Martinho Lutero cunhou uma expressão chamada teologia da glória. Ele combateu isso. A teologia da glória, ela foi cunhada basicamente pensando nesse texto de Corinto e também de muitas outras percepções de que se Deus está comigo, uma estrada de ouro se abrirá. Eu vou caminhar como se fosse céu de brigadeiro, sem nenhum problema. Vou navegar em águas tranquilas. Ele traz a teologia da cruz. Não se esqueçam daquilo que Jesus disse. Vocês estão no mundo que o sacrificou. Não esperem nada diferente para vocês. Nada. Nada. Se eles perseguiram a mim, perseguirão a vós também.
Nós vivemos em um mundo que foi rachado pelo pecado, moído pelo pecado, afetou todas as áreas. A natureza, as relações, o pensamento, o coração, a espiritualidade, tudo foi afetado. Como? Como viver isentos de dor e de sofrimento no mundo assim? Como? Por que nós somos um espetáculo do sofrimento, Gustavo? Porque a maneira como nós lidamos com ele revela quem é o Senhor da nossa vida. Esse é o diferencial. Nós somos um espetáculo. As pessoas olham e percebem que eu e você somos um espetáculo de sofrimento. A comunhão com o sofrimento de Cristo, ele é o caminho para a ressurreição. Não existe ressurreição sem sofrimento e morte. Não existe. Só existe ressurreição depois do sofrimento e da morte. Isso vai acompanhar você. Isso vai me acompanhar. Deus não poupa o seu povo do sofrimento. Ele se mostra presente no meio do sofrimento. Ele está ali. Ali. Participando da sua dor e do seu sofrimento. Lembra da frase do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 3, verso 10 e 11? Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Se você quiser o poder da ressurreição, você vai sofrer com Ele e participar da morte, para desfrutar da bênção da ressurreição. Atenção, você, papai e mamãe. Você está sofrendo e se sentindo injustiçado pelos seus filhos? Puxa vida, nessa fase da vida lidar com isso, hein? Pastor, foi criado aqui, cresceu aqui, ó. Correu nesses corredores, cantou aqui, ó. E agora, longe, distante. Estão aprontando demais. Só dá desgosto. Tudo isso faz parte do mundo caído e da dor e do sofrimento que vai nos acompanhar. Sofra, sofra bem. Sofra pacientemente. Sofra como Cristo. Porque o sofrimento de Cristo é o caminho do poder da ressurreição. É isso. Esse é o caminho da ressurreição. Não existe ressurreição sem sofrimento e sem morte. Você está sofrendo porque as pessoas que você mais se inclinou a ajudar são aquelas que mais te machucam. São elas. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo ao grupo daqueles que são feridos por aqueles que você quer ajudar. Bem-vindo. Lembra do apóstolo Paulo dizendo no texto que nós lemos? Aqueles a quem eu amo me maltratam. Eles me tratam mal, mas eu trato bem. Você é um líder na igreja?
lidera um missionário, lidera um pastor, lidera um ministério, lidera uma congregação, lidera uma missão. Você é líder? Você está se perguntando por que as pessoas tratam você assim tão injustamente? Sofra, meu amigo. Sua vida é um espetáculo. O espetáculo do sofrimento. Nós estamos nos juntando aos apóstolos, aos milhares de irmãos da igreja perseguida, que não negam o seu Senhor, nem em última instância. Sofra. Sofra para a glória do seu Senhor. O sofrimento mata a nossa vontade, mata o nosso desejo de ter esse negócio para a gente e nos coloca numa posição mais baixa possível. Mais inferior. Porque, biblicamente, quanto mais responsabilidade de liderança você tem, mais humilhado você é, mais você deve servir, mais para baixo você vai. Para que ele cresça e você diminua. Paulo encerra dizendo: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Paulo quer que você não apenas observe, mas que você também se torne. Não é só saber, é viver. Viver. Num contexto tão bagunçado como o contexto do nosso país, e tem bagunça para tudo que é lado. Quando você olha o ambiente cristão do Brasil, meus irmãos, é cada aberração. Principalmente nesse aspecto voltado para a liderança. Paulo fala que o líder é aquele que é servo, encarregado, substituto e sofre. E cada vez mais você vê igrejas surgindo, crescendo, nascendo, brotando, com ditadores se colocando numa posição de liderança para a igreja. E aí, o pastor chega na comunidade, ele vai cumprimentar as pessoas, ao invés de dar um aperto de mão, dar um abraço, ele faz assim. E o povo abaixa para beijar a mão. Oh, meu pastor. Não cabe. Não cabe. Não cabe uma comunidade de fé que professa o nome de Jesus e que nós somos servos. Que a cadeira do pastor seja uma cadeira mais acolchoada, mais alta, e todas as igrejas que fazem parte daquele lugar vão ter uma cadeira para mim sentar. Mas você vai estar em todos os cultos? Não interessa. Todo mundo vai saber que aquele lugar tem dono. E o dono sou eu. Não dá para entender. Que modelo é esse? Que modelo é esse que o maior serve mais? Não cabe nesse modelo que a gente vê por aí. Não cabe. Que modelo é esse de campanha para helicóptero, para jato? Pelo amor de Deus, vamos colocar o pé no chão. Esse não é o Cristo que servimos, essa não é a igreja que o adora. Existe uma comunidade de fiéis em que o maior é aquele que serve, e serve mais. Não serve menos, serve mais.
Porque se Jesus não é o centro, alguém é. E coitado daquele que ocupa o centro daquilo que não é dele. Coitado. Coitada daquela que se acha o dono, a dona daquele negócio. Ah, coitados. Porque quando ele vier, não vai ser nada sobre você. Ele é o centro. É para ele. É por meio dele que são todas as coisas.